Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais, Mentes e Medos. O link está na descrição. E se você quiser compartilhar o seu relato com a gente, pode mandar pelo nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto, com qualquer valor, e pelo Pix, mentesemedos@gmail.com. Qual que é o nosso tema de hoje, Má? O lado obscuro do Egito Antigo. Eu acho muito interessante. E o Egito Antigo, muitas pessoas, né, levam em consideração que o Egito Antigo ele seria, digamos assim, vai o berço do satanismo. Ele tem essa questão do panteão deles, que eles têm vários deuses e tem deuses para tudo, né, gente? Tem não só do submundo, mas por exemplo tem deuses da ira. Tem, sim, para cada atmosfera eles conseguiram criar, né, essa imagem deles de deuses. E hoje a gente vai começar a falar, né, sobre esse lado obscuro e a religião que desempenhou um papel ideológico na civilização egípcia. O culto religioso exaltou inicialmente as forças cósmicas e naturais, como o Sol e o Nilo, que é o rio, né? Esses essenciais à vida no Egito Antigo. Os egípcios antigos, eles faziam rituais e oferendas para que os deuses ajudassem em suas vidas. Nesse aspecto, duas características muito importantes da religiosidade dos egípcios eram os conceitos do mate e da Eka. O primeiro conceito definia a importância de viver uma vida correta, de forma a manter a existência harmônica no universo. E o conceito de Eka estava relacionado à magia e afirmava a importância dela tanto na criação do universo quanto nas manifestações do poder dos deuses. Os egípcios também tinham um livro sagrado, o Livro dos Mortos. Nele existem instruções da vida depois da morte, ou seja, o seu conteúdo é o passo a passo das ações que o homem deveria ter para eliminar as etapas e conseguir ter um bom julgamento com o propósito de ir para o paraíso. Bom, Má, o que você acha, assim, qual foi o seu primeiro contato com a religião e o antigo Egito, esses mistérios todos que eles têm ali no Egito Antigo? A princípio foi no filme da Múmia, né? Aquele dos anos Hum. 90 com o Brendan Fraser e tal. Muito E, bom, né? e tem pequenas, né? O filme não tem um aprofundamento na cultura egípcia e tal, mas tem esses pequenos vislumbres. O livro dos mortos, tem toda essa parte da mumificação que é bem estranha, assim, né? A gente vai se aprofundar ainda, mas que eu conheci mais mesmo foi também com a internet nesses últimos, vamos por 10 anos. E também tem uma série que chama Deuses Americanos, que é Hum. baseada num livro do Neil Gaiman, que eles mostram um episódio que é especial sobre o deus do submundo que faz o julgamento com o coração da pessoa, que é bem legal. Essa cena é muito legal, inclusive era algo que eu sentia falta também. É aquela questão, tanto assim como a gente não tem muita arte em relação anjos, guerras celestiais, uma série, um filme assim que seja foda, que a gente já teve alguns, mas assim, ainda falta. As opções são escassas. E na questão do Antigo Egito também, eu sentia que era escasso. E aí, quando eles fizeram essa série, nesse episódio, eu achei que foi muito legal, sabe? Eles conseguiram captar bem aquele imaginário que a gente tinha sobre esse julgamento deles, que era uma obsessão dos egípcios, vamos combinar, né? Eles tinham essa fascinação pela vida após a morte, né? Impressionante. E eu acho que algo que a gente leva até hoje, porque se você parar para pensar, muito do que rodeia a nossa vida é o que se passa depois dela. As pessoas vivem uma vida com medo da morte, entendeu? Com medo do que as consequências que ela vai sofrer depois da morte. E isso pode ser sim uma herança, né, desses ensinamentos do Antigo Egito, por que não? E eu acho engraçado também que ele não vive na época, né? Mas aparentemente eles não tinham medo, assim. Podia ter um medo, mas eles
se preparavam bastante para a morte, né? Não era um negócio que, ah, meu Deus, eu vou morrer, aí eu vou travar aqui, não vou, por exemplo, fazer minha tumba, algo do tipo, sabe? Eu acho interessante esse ponto que eles seguiam em relação à morte. E entrando a crença na vida após a morte e a mumificação, outra característica importante da religião egípcia era a crença na vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a vida terrena era apenas uma etapa de uma jornada que continuaria e que, por isso, seria necessário levá-la da maneira mais justa possível. Os atos realizados em vida, inclusive, eram extremamente importantes, pois definiriam o destino de cada pessoa. De acordo com esta crença, o morto era julgado no tribunal de Osíris. A crença egípcia afirmava que o coração seria pesado em uma balança com uma pena e o resultado definiria o acesso ao paraíso. Esse era um ato simbólico, uma vez que o coração representava as ações de vida de cada pessoa. E a pena representa a justiça, que era o símbolo da deusa Maat. Caso o coração fosse mais leve que a pena, a pessoa teria acesso ao paraíso. Caso ao contrário, a alma da pessoa seria devorada por uma entidade monstruosa. A crença na vida após a morte explicava a preocupação dos egípcios com a conservação dos corpos, uma vez que a continuidade da vida estava condicionada à sua preservação na terra. Desse ponto de vista, era necessário que os corpos fossem cuidados e por isso os egípcios mumificavam seus mortos. Aí que nasce, né, a ideia deles mumificarem as pessoas, porque eles acreditavam assim, antes da pessoa chegar nesse salão aí, para ser pesado seu coração na balança junto com a pena, ele, no caso assim, a pena tinha que ser mais pesada do que o coração, porque se o coração fosse mais pesado, aí ele seria atacado por aquele monstro e tudo mais. Aí se tem a ideia dessa condição já, mas o que acontece? Antes disso, antes da pessoa chegar nesse salão, ela tem que passar por uma jornada, gente. É uma jornada cheia de demônios, de monstros. E o que acontece? Antes dela morrer, ela já tem que se preparar para essa jornada. Ela precisa adquirir um livro dos mortos. Nesse livro, o livro dos mortos, ele funciona da seguinte forma: a pessoa, naquela época, ela tinha que ter muito dinheiro, porque era muito caro para fazer um livro dos mortos. A pessoa, quando ia fazer o livro dos mortos, ele é específico para cada pessoa, não é um livro universal. Ele é um livro feito exclusivamente para você, que vai contar a sua jornada, o que você vai ter que passar para chegar nesse lugar. Então, assim, a pessoa que morria e não tinha a condição de ter esse livro, ela não sabia o nome dos demônios que ela ia enfrentar, ela não sabia o nome das feras, e era uma coisa importante para, digamos assim, a sua alma sobreviver até aquela chegada ali. E eu acho isso muito interessante, só que eles falam também que o corpo da pessoa, conforme ele vai se decompondo, ele também vai enfraquecendo no reino dos mortos. Então, se ele se decompor totalmente e não der tempo da pessoa chegar lá no salão para ser julgado no seu coração, ele simplesmente não vai chegar, porque o corpo já se encerrou. Então, o que eles pensaram? Vamos mumificar as pessoas, porque assim vai conservar o corpo dela, e ela vai ter mais tempo no reino, né, no reino dos mortos, para conseguir chegar e passar pela sua jornada e chegar no grande salão. Então, assim, aí já tem aquela ideia da conservação, que eu acho muito louco. Eles têm uma ligação muito forte com a nossa vida terrena, material, presente, e essa ligação totalmente conectada com o mundo dos mortos, como tudo que a gente faz, tudo que a gente morre leva, tipo, eles colocavam as joias lá nas tumbas e tudo mais, porque eles pensavam que eles iam conseguir também levar essas riquezas para outro mundo, sabe? Era uma conexão. É uma coisa bastante interessante, assim, o modo de pensar deles, ainda mais
por tantos milhares de anos atrás, né, que quando foi o ápice da cultura egípcia e tudo, e toda essa mitologia, sejam das múmias, né, de você preservar o seu corpo terrestre para poder ganhar mais tempo, para poder chegar onde você deve ser testado, né, o pesar do seu coração lá e tal. É tudo muito fascinante, assim, eu acho. Fora a cultura assim dos gregos antigos lá, dos deuses e tal, a dos egípcios também é sensacional. É muito rica. E uma curiosidade, né, também, no caso, essas pessoas que eram mumificadas, obviamente que eram as pessoas ricas, né, que eram a minoria mesmo. Então, o que ia acontecer, né, com os corpos? Os pobres se fundiam ali, né, tadinhos. Então, uma solução que eles encontravam era enterrar os corpos dos seus entes queridos no deserto, numa cova rasa, porque assim, tipo, colocar sal, tudo, assim, o calor ali, a temperatura, a exposição ia meio que preservar o corpo. Aí era a forma que eles encontravam para ter também essa saída no pós-vida, né? Muito interessante, eu achei. E bom, o que me deixou mais curiosa nessa questão toda é a questão dos demônios no submundo deles. Como é que funciona? Então eu encontrei uma pesquisadora, a Rita Lucarelli, e eu peguei uma citação de uma pesquisa que ela fez que eu achei muito interessante, que fala assim: os textos e vinhetas do Livro dos Mortos nos fornecem fortes evidências do fato que o antigo reino egípcio dos mortos era povoado por criaturas sobrenaturais que não pertencem exatamente à categoria de deuses, mas parecem ser classificadas entre eles e a humanidade. Nós os chamamos de demônio, embora o antigo egípcio não haja um termo que possa ser traduzido literalmente da mesma maneira. Nem é uma tarefa fácil distingui-la de outras classes de seres sobrenaturais, como personificações, divindades menores e gênios. No entanto, prefiro interpretar os demônios do reino dos mortos como os seres feitos de carne e sangue, do que com os daimons, do sentido grego do termo. De fato, as legiões de demônio mencionadas e ocasionalmente retratadas no Livro dos Mortos parecem encontrar em sua fisicalidade uma razão principal para existir e mostrar o seu poder. É muito provavelmente pela mesma razão que muitos nomes e epítetos de demônios se referem a atributos físicos. Eu achei muito interessante, sabe? Porque entra naquela questão de mitologia comparada. E a gente pode ver que existem várias questões de deuses que têm características de outros deuses de outras religiões. E os egípcios estão cheios desses tipos de deuses, né? E eu acho também muito interessante essa questão. Eles não colocam, denominam como demônios, né? Por causa dessa questão de tradução, mas o sentido para mim é como se fosse de demônio mesmo, sabe? Essa jornada que eles passam, as feras que eles encontram, até porque todas são de formas bestiais, sabe? Elas têm aquela mistura de pessoas com animais, coisa que a gente encontra, por exemplo, na Goécia, né? Inclusive me lembra muito a Divina Comédia, né? A trajetória do Dante pelo inferno. Tem criaturas que provavelmente são parecidas, né, com essas que da religião egípcia. E também eu acho engraçado, né, como você mesmo colocou. E é interessante que a gente vê que tem demônios em todo canto, né, seja na Ásia, na Grécia Antiga, na África, no Egito, na América Latina, do Sul, do Norte, em todo canto nós temos... Para tudo que é gosto. Tem até o livro, né, o Dicionário dos Demônios, que a autora ela faz uma pesquisa e ela sobre todos os demônios de todos os pergaminhos e escritos que ela pôde pesquisar. E aí ela vai colocando, e em vários ela coloca a referência da origem. Esse daqui ele veio de referência do Irã, do Egito, sabe? Eles vão colocando assim as regiões da África. E aí você vê, né, como é parecido. Uma coisa, por exemplo, estudando, né, os deuses do Egito,
Eu também vi relação com outros deuses, por exemplo, a Hathor. A Hathor, ela tem uma ligação muito forte com a beleza, com a maternidade. Ela tem um espelho, que é um espelho mágico. E fazendo uma observação rápida, eu associei com Oxum, que é uma entidade também da mitologia iorubá, né? E ela também tem essa questão da beleza, da maternidade, sabe? Essa coisa feminina. Eu achei elas muito parecidas. Então, assim, você vê que a mitologia comparada é muito rica, é muito interessante, né? E é antiga, você vê que vai passando de povos em povos, né? Só mudam os nomes. Só muda a parte do mundo em que aparece, né, com outro nome, mas a essência é praticamente a mesma, né? Sim, E e se utiliza muito isso até na bruxaria, né? O Crowley mesmo, ele chegou a estudar bastante a questão dos ritos e rituais egípcios antigos. Ele era bem fascinado com essa ideia também. né, e entrando na maldição da tumba do Tutankhamon, a sepultura do faraó mais novo do Egito Antigo é um dos mistérios que mais chama a atenção para pesquisadores e historiadores. Isso porque, além de ser gigantesca, ela também é cheia de segredos e, segundo histórias, o local de descanso do jovem líder carrega uma maldição. O túmulo foi descoberto por Howard Carter e Lord George em 6 de novembro de 1922, no Vale dos Reis. Quando eles exploravam o local, Carter achou uma tábua com os seguintes dizeres: a morte golpeará com seu tridente aquele que perturbar o repouso do faraó. O aviso foi ignorado pelos dois exploradores e eles adentraram na câmara do jovem imperador. 2 meses depois, Carnarvon morreu, vítima de uma infecção no sangue, causada pela picada de um mosquito. Não parou por aí. Trabalhadores que ajudaram na escavação do túmulo começaram a falecer um a um. Diversas teorias foram criadas envolvendo tudo isso, mas até hoje não se tem uma explicação para o que realmente aconteceu. Algumas dizem que Carnarvon pode ter falecido a uma toxina presente no túmulo do faraó. Já outros descartam essa hipótese. Mesmo assim, não deixa de ser assustadora toda essa história. A maldição do faraó, eu acho que é assim, antiga já essa ideia de maldição, né? Tanto que usa no filme e eu perguntei para você no começo, né? O que te remete assim às primeiras lembranças do Antigo Egito? Para mim sempre foram as múmias. Assim, e as múmias elas sempre tiveram presentes em desenhos, o Scooby-Doo, sabe? Em diversas artes aí a gente via na infância as múmias. Então isso foi o meu início, né? Com essa conexão com o Antigo Egito. E o fato da maldição me chama muita atenção. Eu fico me colocando no lugar desses exploradores. Você, Mar, se você estivesse no lugar deles, você entraria ou você ficaria com medo? Eu acho que se você tá com a mentalidade de explorador, de você querer encontrar algo que ninguém vê há milhares de anos, eu acho que eu entraria, mas com o pé atrás, Rezar um sabe? Pai Nosso na porta, né? É porque é uma coisa assim complicada, né? A gente, eu não sei se naquela época, em 1922, já existiam todas essas histórias de tumbas que Eu acho que são, já. são, Amaldiçoadas? então, Acho que já, porque eles encontravam em tubas anteriores papiros antigos. Lembra até aquela. A gente fez um episódio que falava sobre o vaso baçano, que dentro do sim, vaso tinha um verdade. bilhete. Ó, se você pegar e adquirir esse vaso, ele é amaldiçoado. E a pessoa pegava o bilhete, simplesmente rasgava e jogava fora. E dentro depois ela morria, o vaso passou na mão de todo mundo morreu. Então, assim, tem Verdade. umas coisas que chamam muito a atenção, sabe? E essas lendas de
coisas amaldiçoadas é milenar. Agora, eu não sei se é uma egrégora de pensamento que faz essa atmosfera ficar amaldiçoada, se é a autossugestão da pessoa, né, ficar impressionada, mas eu acho que no caso deles, eles não sei, eles não têm um perfil de pessoas que são impressionáveis, sabe? Eu acho que eles entraram, eles não ficaram remoendo isso, mas as coisas realmente que aconteceram foram bem esquisitas, tanto que a história da tumba, né, do Tutankhamon é uma referência de tumba amaldiçoada. Eu acho que pode ser uma maldição, mas também pode ser uma coincidência, né? E ele ter, como as pessoas especulam, ter sido picado por um mosquito, pegou uma doença e acabou falecendo. E os outros trabalhadores morreram, assim, por causas naturais, não Pode necessariamente ser. por causa de uma maldição da tumba. Pode ser, mas uma coisa que rodeia o Antigo Egito que a gente não pode descartar, por exemplo, se a gente levar em conta a história de Moisés, Moisés, ele foi criado pelos egípcios. E já existia toda essa ideia de magia e tudo mais. Quando acontece tudo aquilo com Moisés, que ele atravessa o Mar Vermelho, muitas pessoas levantam essa questão da magia, entendeu? De não necessariamente ter sido tipo uma obra divina, mas a magia que ele sabia, porque ele cresceu no meio de reis, né? Então ele tinha todo esse conhecimento. Então questionam essa magia que já existia, tem até, né? É bíblico isso. E também a gente pode levar em consideração as pragas, né, a peste do Antigo Egito, que foram as 10 pragas, assim, óbvio, tem a questão que eles levantam científica, mas, nossa, caramba, é muita coisa que acontece com eles, assim, que você fica, nossa, impressionante isso, né? E os egípcios também tinham que ter cuidado com os corpos das mulheres bonitas, gente. Bom, quando um homem morria no Egito, ele era embalsamado imediatamente. As mulheres, no entanto, podiam não ser. Por lei, as belas e poderosas não eram enviadas para os embalsamadores até que tivessem deteriorado durante 3 ou 4 dias. Isso acontecia para desencorajar os embalsamadores de cometer um ato de, vocês sabem o que é? Filia, né? Bom, reza a lenda que um embalsamador deixado a cargo de mumificar o corpo de uma mulher da realeza foi pego no ato por um colega de trabalho. Bom, a partir daí, os antigos egípcios aprenderam com seus erros e nunca mais deixaram que isso acontecesse novamente. O que você já vê aí, né? Se a pessoa ela tinha o tempo de ser o corpo em decomposição para chegar até lá, a mulher já entrava numa desvantagem aí, né? Né? Ó, a desvantagem feminina desde a época egípcia, ó. E uma coisa que é inteligente, né? Porque a gente sabe que tem todo Ai, tipo de é. gente doente por aí. É, E uma mulher bonita e poderosa, desejada, e o corpo tá ali. E você sabe, né? posto, é. Então, Agora eu fico imaginando o que aconteceu com esse empregado que foi pego. Nossa, ele deve ter morrido de uma morte muito violenta, né? Porque os caras ali não davam brecha pra ninguém também. é, espero que sim, né? Nada mais do que uma. É, nojento, sai fora. E entrando nessa parte da tecnologia egípcia, outro grande mistério egípcio é a sua tecnologia, algo que chama a atenção de exploradores e historiadores de todo o mundo. É motivo de muitas teorias da conspiração. Uma delas diz que os povos antigos do Egito foram auxiliados por aliens, ou que eles mesmos eram aliens, pois não teriam como fazer o que eles fizeram. Vejam a própria pirâmide de Gizé. Eric von Daniken escreveu no livro Eram os Deuses Astronautas, onde o segundo autor, extraterrestres do planeta Nibiru teriam passado pela Terra e deixado os ensinamentos. Eric ainda apresenta muitas provas do ocorrido, como artefatos arqueológicos, vários monumentos da antiguidade, entre muitos mitos e histórias criadas pelos povos antigos.
Uma das teorias que ele apoia é que os astronautas passaram por aqui e nos deixaram ensinamentos tais quais como a religião e a cultura. Povos do céu, quem nunca ouviu falar neles? Com o passar do tempo, grandes nomes foram fazendo explorações a fim de fazerem novas descobertas e bolarem novas teorias sobre a tecnologia egípcia. Dizem que eles eram tão avançados tecnologicamente que certas descobertas só fariam sentido para a humanidade nos dias atuais. Vai saber. Uma grande descoberta em 1850 sob o solo egípcio fez com que os estudiosos ficassem ainda mais abismados. Serapeum, um lugar abarrotado de mistérios. O lugar é um labirinto onde encontra-se mais de 20 pedras megalíticas que pesam entre 70 a 100 toneladas cada. Essas pedras maciças e sua existência são a prova de que a tecnologia do Egito Antigo era algo surpreendente. A forma com que elas estavam cortadas, sua geometria perfeita, como estão moldadas e sabe-se lá como foi feito o transporte desses blocos pesadíssimos. Então, eu gosto muito da teoria do Eric von Däniken, porém, essa teoria da questão dos antigos egípcios em relação a eles terem tido uma ajudinha de extraterrestres, ela é um pouco questionável. Muitas pessoas não gostam muito dessa ideia, porque dá a entender que nós não temos a capacidade de construir algo que, assim, teoricamente não é tão complexo assim. O problema de tudo é como que as pedras foram parar lá, mas a construção em si, se parar para ver, não é algo assim tão surpreendente. Então, aí se questiona isso, que como se a gente não tivesse essa capacidade. Porém, eles também falam que tudo isso que eles aprenderam não teria como eles aprenderem assim. Foi muito rápido a forma como tudo se construiu e tudo evoluiu. Eles saíram de pessoas ali que eram nômades e foram evoluindo até constituir toda aquela região e crescer e construir impérios e começar a escravizar pessoas. E assim, eu vejo muito da questão deles terem escravizado mesmo. Eram muitas pessoas que trabalhavam e era 24 horas por dia a gente trabalhando. Então, assim, alguma coisa devia ser feita disso tudo, né? Mas é curioso também você pensar como foi que eles conseguiram essas pedras. Mas o que mais me chama a atenção mesmo é a questão mágica deles, sabe? Eu não sei, essa conexão deles com os antigos astronautas. Uma coisa que me chama a atenção é quando tem as figuras nas paredes, eles, né, até questionam na série, é o formato da cabeça, principalmente dos faraós, que não é uma cabeça normal, eles sempre têm aquelas cabeças pontudas, sabe? Parece que elas são deformadas, e aí a gente questiona, né, será que eram pessoas normais? Porque os desenhos eram muito estranhos, o rosto das pessoas eram diferentes, até o próprio faraó Tutankhamon, as imagens que tinha dele, ele parecia, tinha um nariz muito fino, um olho grande, sabe? Eram pessoas estranhas, assim. Teve uma parte de um documentário uns meses atrás que tinha tem um cara, né? Que ele tem posse de um crânio assim que é pontudo assim e levou para um cara que é especialista para datar, né, o crânio. Aí depois de mais ou menos uns 30 dias o cara conseguiu datar que isso era da época assim mais ou menos do Tutankhamon, e ele fala que isso acontecia por causa era uma anomalia que acontecia em certas pessoas, não em todas, mas deixava o crânio da pessoa assim mais pontudo. Então isso ajuda a baixar um pouco, né, A teoria, né? dos aliens, mas eu acho bastante legal também, assim, se for pra
entretenimento, essa parte da teoria dos aliens eu gosto bastante. É interessante, eu também acho interessante, não nego, mas assim, o que me prende mais mesmo é a questão espiritual deles, essa questão mágica deles, e tanto que a gente vê que hoje tem várias ordens iniciáticas que utilizam desses ensinamentos antigos, dos antigos egípcios. Por exemplo, a maçonaria. A maçonaria usa de vários símbolos dos antigos egípcios, como a pirâmide. Quem mais? Os Rosas Cruzes, eles utilizam muito, tanto que quando você passa na frente de... Tem uma loja da Rosa Cruz que você passa, e aí tem duas esfinges, sabe? Tem essa pegada mais mística, mais egípcia, assim, e eles vão pegando referências. O próprio Crowley, como eu citei, se a gente for ver, a filha dele, ele colocou o nome da filha dele, nome de vários deuses, né, do Antigo Egito, ele trabalhava muito com esse tipo de magia, as religiões, né, depois que vieram, depois disso, depois desses ensinamentos dele. Então, assim, eu acho muito interessante. E o que mais me pega mesmo, como eu falei, a questão dos deuses do submundo do Egito. A gente tem o Amit, que o Má até comentou lá, que é a devoradora dos mortos. Bom, ela é um demônio feminino do Antigo Egito. A Amit foi caracterizada como tendo um corpo subdividido em 3 animais: o de leão, hipopótamo e crocodilo. O motivo está claro. As criaturas representavam os 3 maiores animais devoradores de homem conhecidos no Antigo Egito. Se o coração do morto era mais pesado que a pena da deusa Mate, Amit comia e transformava em um espírito errante. Entre outros títulos, ela foi referida como a devoradora dos mortos, comedora de corações e a grande morte. Ela não era adorada no Antigo Egito, e por isso teve a fama de ser uma das mais terríveis divindades egípcias. Amit estava ligada à deusa Tawaret, por suas características físicas bastante semelhantes. A gente também tem Sete. Bom, Sete era o deus do caos, da violência, dos desertos e da tempestade. No mito de Osíris, ele é o assassino. Inclusive, em algumas versões do mito, Sete engana Osíris para que ele se deite em um caixão. A aparência de Sete é um problema para os egiptólogos. Ele é frequentemente descrito como um animal ou como um humano com a cabeça de um animal. No entanto, não conseguem descobrir qual seria essa criatura. Geralmente, ele é descrito com um longo focinho e enormes orelhas quadradas e pontudas. Em sua forma totalmente animal, ele tem um corpo magro e uma cauda reta, com um tufo no final. Muitos estudiosos cogitam que nenhum animal desse tipo existiu, perfazendo originalmente uma espécie divina. A gente também tem um Shenzmu, que foi considerado o deus da execução, do sangue e do vinho. Mesmo sendo descrito como um demônio no Antigo Egito, a sua natureza divina era mais útil do que se podia imaginar. Ele era quem punia aqueles que faziam mal, espremendo a cabeça dos malfeitores até retirar todo o seu sangue. E a gente também tem o Babi. Geralmente ele é traduzido como um touro dos babuínos. Babi foi invocado para prover a fertilidade e uma boa vida sexual. Ele é criatura do submundo, foi considerado como um deus da fertilidade dos mortos. Nas antigas representações egípcias, Babi era geralmente retratado com uma ereção. Além disso, viam como perigoso e cruel por comer as entranhas das pessoas. Os invocadores precisavam ter muito cuidado para não terminar com a sua refeição. Eu acho muito interessante essa questão dos deuses que você vê aqui, que tem muita questão de oferenda, tem a questão de invocação. Então, tinham esses magos que viviam nas cortes e eles invocavam espíritos, sabe? Tinha essa questão muito forte lá, eu acho muito legal. Eu também aprendi que os faraós, eles tinham, né, os seus Os magos da corte, né? Com aquelas novelas da Record, tipo os 10 Mandamentos, os 10 Mandamentos e tal. E tinha um cara, né, que ele era especialista em magia. E é interessante todo esse panteão, né? Eles abrangem várias coisas, não tem somente um para várias coisas, né? É sempre um para, vamos supor, 3 coisas e outro para outra coisa. É uma coisa. É muito parecido com os gregos. Eu acho que os gregos beberam muito dessa fonte, viu? Um é deus da morte, deus do vinho ao mesmo tempo, sabe? Umas coisas assim.
Eu acho bastante interessante essa divisão e essa formalidade, assim, toda essa hierarquia, assim, sendo respeitada. Sim, E continuando, temos a Menhit, a deusa gato, era considerada uma divindade de guerra propensa à agressão e ao assassinato. Para todo o Antigo Egito, ela estava ligada à deusa Vadjet Eneit. Menhit também se identificava com Sekhmet. Acreditava-se que ela avançava à frente dos exércitos egípcios em suas batalhas, abatendo e massacrando herdeiros com flechas de fogo. Ela foi considerada uma das divindades mais brutais do Antigo Egito. Também temos Osíris, o Senhor dos Mortos. Osíris era adorado no Egito como o deus da vida após a morte, e visto que os egípcios acreditavam na continuação da vida em outro plano, na mitologia egípcia, logo após a criação do mundo, o deus da terra, Zeb, e a deusa do céu, Nut, geraram filhos, entre eles Osíris, que se tornou o governador da terra. Ele se casou com sua irmã Ísis. Enciumado com o sucesso de seu governo, seu irmão Sete o assassinou. Porém, usando de mágica, Ísis conseguiu trazê-lo de volta à vida. Horus, seu filho com Ísis, foi responsável por vingar sua morte. Seu herdeiro se tornou então o novo rei do Egito, enquanto Osíris desceu ao submundo, tornando-se juiz e o senhor dos mortos. E por último, temos Anubis, o embalsamador divino. Anubis era um dos deuses com a cabeça de chacal e corpo de homem, responsável pelo reino dos mortos antes do assassinato de Osíris. Esse deus era conhecido por mumificar os mortos e orientar suas almas para a sua vida após a morte. Também era o guardião dos cemitérios e das múmias. Anubis era descendente de Ra e Néfites e era representado com um tom de pele preto, simbolizando os depósitos escuros do Nilo, que garantiam o sucesso do cultivo do Egito. O preto também faz referência à cor que o corpo adquire no processo de mumificação. Segundo a lenda, Anubis, o responsável por realizar a mumificação de Osíris, tornando-se o primeiro embalsamador. eu acho muito interessante essa história, por exemplo, da deusa Mente. Ela tem umas teorias da conspiração que rola aí na internet que eu acho interessante. É um pouco engraçado, mas é interessante. Que falam, por exemplo, sobre esses artistas que a gente vê que eles sempre fazem os símbolos, né? E tem alguns clipes, na verdade são alguns, assim, bastante até, que principalmente lá fora, nos Estados Unidos, que as mulheres elas sempre aparecem com uma representação como se elas fossem gatos. Ana tem isso, da Ariana Grande tem, essas divas pop no geral, e ela sempre nessa afeição de meio gato, meio humano, sabe? E aí o pessoal já especula, fala, eles estão fazendo adoração, sabe? Tem essa ligação, tal. E nossa, para ser uma deusa gato, eu nem imaginava que ela era tão terrível assim, sabe? Nossa, a bicha, ela é avassaladora, né? Ela cuida de guerras e agressão e assassinatos. É bem pesado para ser uma gata, né? Você imagina, assim, pela aparência de gato, que ela seria mais calma, mas não, o negócio dela é pesado ali, né? A missão dela, no caso. Eu achei bastante legal essa parte dela ir na frente do exército para destruir os herdeiros dos outros reis. É uma coisa assim que eu achei bem legal.
O de Osíris, eu gosto muito da história de Osíris, eu acho bem interessante. E, nossa, a história dele tem coisas de morte, ressuscitação, e ele era um dos deuses mais adorados, né, do Antigo Egito. A gente vê referências dele o tempo inteiro, mas o que eu mais gosto é o Anubis. E, assim, por incrível que pareça, na minha percepção, é o que mais aparece também, principalmente quando a gente vê, principalmente nos escritos que eles tinham ali, né, nas tumbas, nas paredes, nos pergaminhos, o Anubis aparecia muito. E na série também, né, do American Gods, eu acho que colocaram o Anubis ali muito bem, sabe? E ele parece ser, ele tem essa pegada sombria, essa pegada assim dos mortos, do lado obscuro, mas ele parece ser uma pessoa assim justa, sabe? Uma pessoa, uma divindade justa. Ele tem essa coisa mais séria, e o fato dele ter essa cabeça de chacal também, essa ligação que as pessoas têm com os animais, eu acho que o chacal, ele representa muito essa questão do cachorro, a questão doméstica, sabe? Essa ligação que o homem tem com esse animal. Eu acho ele muito interessante. E uma curiosidade que fala que antes do Osíris ir para um submundo dos mortos e virar o rei dali, quem comandava ali era o Anubis, antes dele. E aí ele só deixou de comandar esse reino depois que o Osíris foi para lá. Então ele continuou tendo outras funções, né? Mas aquela função de cuidar do submundo já não pertencia mais a Anubis. E você tem alguma série, algum filme para indicar pra gente sobre o tema, Má? A que eu conheço assim mesmo, como eu disse, eu recomendo A Múmia, de 1999, que é um excelente filme, apesar de não ter muitas coisas sobre o Egito. Tem pequenos vislumbres, como eu já disse, né? Estou me repetindo novamente. Mas é um excelente filme. E também a série Deuses Americanos, que tem no Prime Video, se você quiser assistir, tem todas as temporadas lá. É muito bom. Eu vou indicar para vocês a série documental do Alienígenas do Passado. Eles falam muito sobre o Antigo Egito. Pode ter gente que não goste, porque vê essa conotação de inferiorizar a raça humana, mas eu acho que é interessante sim os estudos dele levantar essas dúvidas, por que não? E eles têm vários episódios, gente, é muito bom. E da tumba de Tutankhamon também tem no Discovery, tá? Se você colocar no Discovery Plus, lá tem um documentário falando sobre essa questão da maldição deles, que é muito interessante também. Eu recomendo para vocês. E você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente, Má? Não, eu só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. Gente, até a próxima. Tchau.